Boa tarde, gente. Meu nome é Mário Osvaldo, eu sou o CIO do Sebrae Nacional. E era para estar aqui comigo a Maria Cândida, que é a coordenadora do Grupo Executivo de TD do Sebrae, mas infelizmente ela teve um problema pessoal e não vai poder, e eu vou fazer a apresentação dela aqui. A ideia aqui é contar um pouco para vocês do nosso processo de transformação digital, da nossa experiência e receber alguns feedbacks de vocês. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Vou fazer a pergunta que mais se faz nessa pandemia. Vocês estão vendo a minha tela? Acredito que sim. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre transformação digital no Sebrae. Como eu falei, meu nome é Mário Osvaldo, eu estou em quase 40 anos na área de TI, fui professor durante quase 30 anos na Universidade Católica, Universidade de Brasília, trabalhei em multinacionais e agora eu estou no Sebrae coordenando a equipe de TI do Sebrae Nacional. Uh, Basicamente, o Sebrae, a nova diretoria que assumiu em 2019, ela veio com um lema: o Sebrae que o Brasil precisa. E para ele ser o Sebrae que o Brasil precisa, ele precisa ser integrado em rede. E aí esse foi o mote para a transformação digital. Então, basicamente, a nossa diretoria de 2019 para cá, composta pelo presidente Carlos Médici, pelo diretor Eduardo Diogo e pelo diretor Bruno Krick, tem focado exaustivamente em transformar o Sebrae digitalmente, numa solução digital. E como é que você faz isso? Nós somos uma entidade que, na realidade, nós somos 28 entidades. Tá? São 27 Sebrais estaduais e mais um Sebrae nacional, onde cada um deles tem autonomia para decidir. Como é que você faz uma estratégia de transformação quando você trabalha com 27 cabeças pensando diferente? Você tem que fazer essas 27 cabeças pensarem junto. Então, basicamente, você começa a criar uma estrutura de decisões colegiadas. E aí vem o que o presidente Médici preconiza, que é o Sebrae em rede. Ou seja, toda decisão que vai ser tomada, ela tem que ser tomada pelo consenso de forma colegiada por esses 28 integrantes. Então, basicamente, na nossa TD, foi criado alguns comitês gestores. Tem um comitê gestor da TD, que faz parte da equipe do Nacional e Estados. E uma executiva, uma Câmara Executiva Nacional, que é quem justamente executa a transformação digital, que é feita também pelo Nacional e por Estados. Essa Câmara é a Câmara que é coordenada pela Maria Cândida, que infelizmente não vai poder estar aqui. E cada UF tem a sua Câmara Executiva também de TD. Qual foi a nossa estratégia usada para a TD? A gente teve que criar uma arquitetura de ambiente de relacionamento com o nosso cliente. A TD, basicamente, ela é voltada para fora. É uma relação que nós vamos ter com os nossos clientes. Mas se você internamente também não tiver digital, você não vai conseguir transformar nada. Não tem a menor condição se você não tem o mindset dos seus colaboradores incutido de forma digital. Ou seja, seus processos internos têm que ser digital. Então, vamos falar aqui um pouco da parte do cliente. Basicamente, a gente atende usuários, os nossos clientes, os nossos 16 milhões de clientes, de pequenas empresas individuais e apps. Tá? Atendemos parceiros institucionais e provedores de soluções externos, que provêm soluções para as pequenas empresas. Nós temos hoje dois grandes canais digitais de comunicação. Tá? O primeiro é o portal Sebrae e o segundo é o app Sebrae. Tá? O portal é o www.sebrae.com.br e o app você pode baixar tanto na loja da Apple como na loja da Google. E temos canais presenciais, que são as agências, e o nosso central de atendimento, tá? Que é o famoso 0800. Então, o nosso cliente, basicamente no digital, ele vai nos atender por esses dois canais. E, em cima disso, a gente tem um conjunto de APIs, tá? Que são alimentados por um gateway de API, onde a gente provê serviços nossos e serviços de terceiros. Mais para frente eu vou mostrar uma arquitetura dos nossos assistentes pessoais.
de atendimento da nossa plataforma cognitiva. E aí vocês vão entender bem como isso funciona. E, basicamente, disso você tem uma camada de soluções, tá? Você tem uma camada de dados e uma camada de atendimento. Então, essa, basicamente, é a nossa arquitetura de relacionamento com o cliente de forma digital. A gente tem um autenticador único, tá? Que a gente chama de AMEI, tá? É o autenticador do MEI, e, basicamente, o cliente do Sebrae ele se identifica uma única vez em qualquer canal de atendimento que ele tenha, através do AMEI. Atualmente, os números do Sebrae digitais, vamos colocar o Sebrae em números. Hoje eu tenho 16 milhões de clientes. Tá? São as pequenas, as EPPs e os MEIs. São 16 milhões. O nosso canal de atendimento do portal, ele na pandemia está atendendo 8 milhões de atendimentos mês. Tá? O meu canal de EAD, que é a nossa plataforma de EAD, ela tem uma média de 4 milhões de atendimentos mês. Com isso, a gente hoje é o maior EAD da América Latina, é o EAD do Sebrae. E o app que nós estamos lançando agora, esse mês, lançamos agora em setembro, a gente vê um potencial dele de quase chegar ao dobro de atendimentos do portal. Porque hoje o nosso cliente, ele pode até não, o MEI pode até não ter um computador, mas ele tem um smartphone. Tá? Então, a gente vê um grande potencial nesse canal de atendimento. Para suportar tudo isso, como é que você faz TD com um número de clientes desse porte? Ou seja, eu vou ter que montar uma infraestrutura de TI que tenha que me atender 16 milhões de clientes. Só isso é uma loucura. Eu vou gastar rios de dinheiro e deixar uma infraestrutura a maior parte do tempo ociosa. Então, a gente dividiu a arquitetura do Sebrae, a arquitetura de nuvem do Sebrae, em basicamente duas nuvens. Uma nuvem pública, é onde a gente vai atender o nosso cliente. Então, aqui vão estar todos os sistemas de negócio do Sebrae. O portal Sebrae está nessa nuvem pública, o nosso app vai consumir recursos dessa nuvem pública, e uma nuvem privada, tá? Que a gente chama que são data centers regionais que vão rodar nossos sistemas administrativos. Essas nuvens elas se conversam, basicamente, para trocar informações. Tá? Essa é uma arquitetura, uma visão da arquitetura, se a gente for ver em termos de sistemas. Eu tenho duas entradas hoje no sistema TI Sebrae. Uma entrada que é superior, onde a gente trata de clientes, e aí vocês podem ver, tem o app Sebrae, o portal Sebrae, a central de atendimento, e a camada das aplicações de negócio. As aplicações que são voltadas para esse público de 16 milhões de clientes. Tá? Tem uma camada intermediária, que é uma camada de dados, onde ficam meus dados corporativos, e embaixo, na nuvem privada, eu tenho os meus sistemas administrativos e aonde tem a entrada dos colaboradores e fornecedores do Sebrae. Então, isso, basicamente, é um desenho da aplicação dessa arquitetura aqui anterior que eu mostrei para vocês. Na realidade, a gente tem data centers regionais na nuvem privada, que são interligados em nuvem, numa arquitetura de nuvem de alta disponibilidade. Basicamente, para isso tudo funcionar, eu não tenho como fazer isso funcionar se eu não criar aplicações numa arquitetura cloud native, tá? Nativamente de cloud. Não adianta eu pegar uma aplicação que está rodando hoje numa VM, subir para a nuvem e dizer que eu vou ter escalabilidade, que eu vou ter todos os requisitos para atender. Por exemplo, numa pandemia, onde eu dobrei em 15 dias o volume de atendimento que eu tinha. Então, eu tenho que ter uma infraestrutura escalável. Tá? E para conseguir escalar essa infraestrutura, as minhas aplicações elas têm que ter essas características. Então, elas têm que ser cloud native. E aí a gente fala de vários itens, fala de containerização, de integração contínua, de orquestração, tá? de serviços de rede, tá? de database de bancos de dados distribuídos, tá? Nessa arquitetura, de mensageria e serviços de streaming, e uma facilidade de distribuição de software rápida e segura. Hoje, no Sebrae, nessa arquitetura, a gente chega a fazer 40 deploys de uma mesma aplicação num dia. Tá? Coisa que numa arquitetura normal eu conseguiria fazer uma vez de madrugada.
Hoje, no Sebrae normal, eu faço 40, de 40 a 50 deploys da mesma aplicação. Então, eu tenho um processo de integração contínua no meu desenvolvimento de sistemas. Aqui eu vou mostrar para vocês o processo, por exemplo, de uma arquitetura de assistentes pessoais dentro dessa arquitetura de Cloud Native. E aí eu explodo os meus canais para usuários, então eu tenho app, tenho serviços de mensagem hoje que são WhatsApp, Messenger, Telegram, etc. Tenho assistentes pessoais, que é uma coisa que a gente está plugando agora na nossa arquitetura cognitiva, ou seja, eu estou falando de Alexa, de Google Home, de Siri, tá? E tenho a parte web do portal. Então, basicamente, isso tudo, essa arquitetura permite que você se integre no ambiente cognitivo e, por exemplo, ela permite, digamos, que algum estado ele tenha um ambiente de resposta cognitiva para fornecer serviços que interessam para o Sebrae pode plugar a plataforma cognitiva dele com essa plataforma do Estado em um único canal, ou seja, se o cliente entrar via Sebrae, ele vai estar sendo respondido pela plataforma cognitiva do Sebrae e do Estado por esse canal, ou se o cliente entrar pelo canal estadual da sua Secretaria de Fazenda, da sua centro de atendimento, ele vai estar sendo respondido pelo Sebrae. E isso a gente tem uma integração de voz, especialistas humanos nisso. Então, significa o quê? Se na minha base de conhecimento eu não tiver nenhuma resposta para uma pergunta feita, eu direciono isso automaticamente para um especialista que ele vai responder ao meu cliente e retroalimentar a base de conhecimento. Então, esse é um dos exemplos de arquiteturas que a gente tem. Para fazer isso funcionar, a gente teve que mudar radicalmente o nosso processo de desenvolvimento de aplicações. Tá? Até 2018, o Sebrae trabalhava num esquema de fornecedores por fábrica de software. Fábrica de software é uma arquitetura perde-perde. Ninguém ganha com isso. Você não consegue produtos de qualidade, o fornecedor não consegue te atender porque ele foi lá e brigou por um preço de ponto de função que ele jogou lá embaixo, que a área comercial dele fez para ganhar a licitação, e você tem produtos de baixa qualidade, constante erro, você não tem um processo seguro. Então, a gente criou um ciclo de desenvolvimento de sistemas, onde a gente tem, basicamente, ele começa no X, e esse ciclo é o ciclo, para quem conhece desenvolvimento ágil, esse é o ciclo ágil da aplicação. Ele começa por um X, que vê a parte de usabilidade, você planeja sprints, requisitos, passa por um AD que modela, um time de arquitetura que analisa a arquitetura para qual aquela aplicação vai ser criada, entra em desenvolvimento, teste, e aí você fica nesse ciclo até que a versão seja liberada para a produção. Isso aí é o ciclo que a gente roda, que eu te falo que a gente faz 50 deploys dias de uma mesma solução, hoje nesse ciclo. Para isso ser possível, como eu falei, nós tivemos que mudar o nosso modelo de desenvolvimento de software. Tá? Eu não tenho condição no Sebrae de ter uma equipe de desenvolvimento de software para atender 16 milhões. Vamos pensar o seguinte: você desenvolver software para 16 milhões de clientes, você tem que ter uma equipe, vamos considerar assim, na tua área de desenvolvimento, pelo menos 500 pessoas desenvolvendo para dar ciclo nisso. Então, eu não consigo ter isso. Então, a gente criou um modelo que é o modelo que a gente voltou para o modelo que o TCU começou a usar isso, TCU, a CGU, e a gente aprimorou um pouco o modelo. Chama-se alocação de mão de obra, ou seja, em vez de estar contratando uma fábrica de software e deixar a gestão técnica para a fábrica de software e a gestão de pessoas, eu contrato postos de trabalho. Então, eu estabeleço um perfil, estabeleço um salário piso para esse perfil, o fornecedor me fornece o profissional, eu tenho um processo de avaliação e seleção desse profissional para ver se ele está no nível, e uma vez que ele foi aprovado, ele passa a integrar meu time Sebrae. Então, ele vem para dentro do Sebrae, hoje, é claro, na pandemia está todo mundo em casa, tá? Mas ele vem para dentro do Sebrae, ele é gerido tecnicamente pelo meu Scrum Master, tá? E ele entra numa equipe de células de desenvolvimento de aplicações, onde eu tenho diversas células por perfil de solução. Tá? Tenho pools que são compartilhados, tá? Então eu tenho um pool de UX, um pool de arquitetura, um pool de teste, um pool de AD e um pool de infra, que são compartilhados por todas as células, e com isso eu consigo rodar esse modelo ágil
de uma forma de, a cada 15 dias, eu tenho uma sprint nova de evolução num aplicativo ou num projeto do Sebrae. A gente consegue também, a gente conseguiu também nesse modelo integrar soluções em 8 dias. Eu não sei se vocês conhecem, tem o projeto Mobiliza Brasil, que é da SPEC, para incentivar o crescimento de emprego, de geração de empregos. A gente desenvolveu um aplicativo para eles em 8 dias e botamos isso em produção. Isso só é possível com uma arquitetura dessa. Tá? Basicamente, com isso, o que acontece? Eu tenho que proliferar esse ambiente nos diversos Sebrais. Então, a gente criou uma figura que a gente está chamando de desenvolvimento colaborativo. À medida que os 27 estados se reúnem em consenso, eles escolhem essa arquitetura que a gente colocou, apresentou para vocês, de Cloud Native, de o ambiente. Eu posso ter os 27 estados aderindo a esse modelo de alocação de mão de obra, tendo seus squads de desenvolvimento estaduais e desenvolvendo soluções que visam uma integração nacional. Então, uma solução que é desenvolvida no Mato Grosso, de repente, para resolver um problema que é do Mato Grosso, ela é facilmente nacionalizada e ela atende o Brasil inteiro. E com isso eu consigo proliferar e resolver aquele meu problema de quantidade de gente de desenvolvimento. Então, basicamente, a ideia é esse desenvolvimento colaborativo. Com isso, o que a gente ganha? É um triângulo equilátero que a gente tem, onde eu vou ter custo, escopo e prazo. Tá? E isso vai me dar uma produtividade. Hoje eu consigo rodar sprints a cada 2 semanas, integrar produtos novos a cada 2 semanas, com evoluções, tá? E com uma qualidade nesse produto, coisa que a gente no modelo antigo não conseguia fazer. Tá? Então esse modelo está rodando hoje e está funcionando bem. É isso que eu tinha para apresentar para vocês, entendeu? Eu queria ver se vocês têm algum questionamento. Eu trouxe 2 universitários para responder, porque são coisas mais técnicas, e como você sabe, CIO não entende nada de tecnologia, só dá o norte. Então, eu trouxe 2 especialistas. Um é a pessoa que projetou essa arquitetura, a parte da arquitetura de software, né? A parte da arquitetura de infraestrutura, eu participei do projeto, e está a Patrícia, que é minha adjunta, que coordena todo esse modelo de desenvolvimento. Isso foi criação dela. Então, eu vou abrir aí para vocês e, caso tenha alguma pergunta, a gente está aqui para responder. Boa tarde, Luciano. Seu áudio está fora. Eu não estou ouvindo. Lá, gente, eu não estou ouvindo e eu não estou tendo acesso Ok. às perguntas. Acho que ele já está voltando. Ok, agora? Ah, tá. Ok, agora estou te ouvindo, Luciano. Olha, eu só fecho o aplicativo e abro de novo, funciona, tá? Então, é que nem o Windows, às vezes, que a gente tem que iniciar o computador. Mas, ó, Mário, obrigado, tá, pela apresentação. Primeiro aqui e desculpa aqui pelo Thiago, ele teve que se ausentar, tem uma agenda no governo, mas daqui a pouquinho ele retorna com a gente, tá? Bem, primeiro, obrigado, tá, pela apresentação até bem detalhada, aí, né, um pouco dando essa visão da estratégia, né? A estratégia até técnica, né, nessa arquitetura que o Sebrae montou, da questão da transformação digital. Eu vejo que converge muito, tá, com as questões do GTD, tá, e Mário, tá? Claro que para os estados a gente tem um desafio, né, um pouco maior, né? Apesar do Sebrae ele ter esse modelo um pouco parecido com os estados, né? De cada estado tem a sua independência, né? Mas eu vejo que
a área pública é um pouco mais desafiadora, né? Porque trabalhar essa colaboração a nível nacional, né, é algo muito desafiador, né? A gente vê algumas iniciativas, né, dos estados, né, agora com os consórcios, né? Então a gente vê esse movimento mais regionalizado, né? Então tem um consórcio da Amazônia Legal, tem um consórcio do Nordeste, da região Sul, Centro-Oeste, aonde os governantes estão enxergando, tá, cada vez mais essa questão da colaboração, né, como um artifício aí, né, para poder acelerar algumas agendas, né? Reduzir custo também, né? E de fato a crise, né? Ela acaba também trazendo essa janela de oportunidade, né, para fazer a administração pública ser mais eficiente, né? Fazer mais com menos, né? E essa questão da colaboração acaba sendo aí de fato um artifício, né? Para trazer essa colaboração dentro dos estados, tá? A gente tem uma apresentação logo mais, né? Do subgrupo de arquitetura, que também que traz essa visão também de qual é a arquitetura, né, que uma plataforma de governo digital ela tem que ter, tá? Mas eu queria aqui primeiro fazer uma pergunta, tá? Bem, assim, magnífico, tá? A estratégia que vocês definiram aí, né, para poder acelerar essa questão do desenvolvimento de software, né? Eu acho que cada estado aqui tem uma experiência, né, nessa questão de desenvolvimento, se desenvolve, né, dentro do estado, se contrata fábrica, se contrata gente, né? Aqui dentro do estado da Amapá a gente utiliza aqui algo bem híbrido, tá? A gente tem contrato, né, com empresas que sustentam e evoluem o sistema, eu tenho um time que desenvolve, eu tenho um projeto, né, com startup também que a gente pega com desafios também que desenvolve, então aqui é bem heterogêneo, né, o nosso ambiente. Mas eu queria saber, assim, da experiência com vocês, né, dessa estratégia que vocês definiram de não contratar fábrica, mas contratar, né, pessoas. Que assim, né, naturalmente, né, conforme vocês vão transformando, criando aí os sistemas, a carga de trabalho de vocês, né, de sustentação, né, vai aumentando, né? E assim, como é que vocês retêm esse conhecimento, né, dentro do Sebrae, né? Porque essas pessoas teoricamente elas podem, né, ser levadas, né, pelo mercado, né, que de repente, né, idealizar ou construir esse software, né? Como é que se tem também um processo de transferência de tecnologia, como é que esse conhecimento técnico fica retido dentro do Sebrae? Na realidade, Luciano, essas pessoas elas ficam dentro do Sebrae, elas trabalham como se fossem colaboradores do Sebrae. Então, todo o processo é o mesmo processo que você tem, por exemplo, hoje dentro de um banco. Eu vim do sistema financeiro, da área de TI do sistema financeiro, então eu tenho isso hoje dentro do banco. Eu tenho colaboradores que são roubados do Itaú, do Bradesco, do Original, e eles vão. Então, você tem que ter uma estratégia, a mesma estratégia da tua empresa, que você mantém o desenvolvimento de software. A diferença é que esses caras eles não são colaboradores diretos do Sebrae, mas eles ficam como se fossem. Eles atuam integrados com o nosso colaborador. Não essa é a grande diferença da fábrica de software. Na hora que eu aloco esse cara passa a fazer parte do time Sebrae. A fábrica não pode chegar e simplesmente falar: ah, não, eu arrumei um contrato mais rentável, eu vou levar esse cara daqui para o meu outro contrato. Isso não, ele não pode fazer. Da mesma forma, eu tenho que garantir para a fábrica que eu também vou gerar sempre serviço para essa pessoa. Ela tem que ser uma relação de ganha-ganha com o meu fornecedor. Eu não posso alocar uma pessoa e simplesmente essa pessoa não ser produtiva. Eu tenho que remunerar a fábrica, se essa pessoa, a empresa, essa pessoa produzindo ou não. Tá? Eu tenho que remunerar. Então, o conhecimento acaba ficando internamente. Outra coisa, quando a gente estabelece o piso salarial na hora de contratar. Então, a gente fez uma pesquisa de mercado, isso aí, onde eu estou colocando salários que são competitivos no mercado. Então, eu não tenho aquela história, por exemplo, no meu contrato é proibido você fazer coisas do tipo, eu pago 70% na carteira e 30% fora. Não, as pessoas têm que receber CLT full. Os benefícios são os benefícios estabelecidos em convenção coletiva. Então, eu consigo ter uma retenção desse profissional. E à medida que o Sebrae vai evoluindo e vai crescendo e vai fazendo concurso, eu tenho grande chance dessas pessoas se aplicarem para concurso do Sebrae e virarem colaboradores do Sebrae. Então, esse eu acho que é o grande fator de sucesso do modelo, né? Da diferença do modelo fábrica de software, tá? Que é um modelo que eu considero que é perde-perde, ou seja, ninguém ganha com esse modelo.
você acaba contratando barato, acha que está tendo uma economia, na realidade você não está, porque esse barato sai caro, você tem que refazer as coisas, então o custo de uma aplicação é muito maior do que o custo se você tivesse uma remuneração justa. E, quer dizer, esse modelo hoje está funcionando. Eu estou aqui com uma pergunta do Rodrigo. Quanto tempo o Sebrae está rodando esse novo modelo de desenvolvimento? A gente começou nesse modelo ágil tem 1 ano, tá? Quando eu assumi a gerência da TI do Sebrae, que foi aonde a gente focou nesse modelo. Então, ele tem 1 ano. Tá? A segunda pergunta é: o Sebrae comporta 16 milhões de clientes. Ele comportaria mais? Quanto mais? A arquitetura, a grande vantagem dessa arquitetura de cliente é a escalabilidade. Então, eu não estou numa infraestrutura minha, eu estou numa infraestrutura pública. Então, o meu parceiro, ele pode ser a Microsoft, pode ser a Amazon, pode ser a Google, pode ser a Oracle, enfim. E aí, a escalabilidade, eu vou alocando recursos à medida que eu vou crescendo meus clientes. Então, por exemplo, o que aconteceu na pandemia? Eu tinha um atendimento de clientes que ele quadruplicou em 15 dias. O meu EAD quadruplicou em 15 dias. Então, se eu não tiver uma arquitetura escalar, se eu desenhar uma arquitetura fixa, estática, no modelo de data center tradicional, ou eu vou gastar muito dinheiro para superdimensionar essa arquitetura, esperando que algum dia eu vou atingir 16 milhões, ou 20 milhões, ou 200 milhões de clientes, ou eu vou subdimensionar e na hora que vier um pico, eu não consigo atender. Eu tenho disponibilidade de serviço. Agora, isso aí a gente só consegue na hora que a gente mexe na arquitetura das aplicações, das soluções digitais que a gente está construindo. Não adianta eu pegar um legado e falar, vou levar para a nuvem que vai resolver o meu problema. Não vai te dar mais dor de cabeça. Entendeu? Vai te dar mais dor de cabeça. Então, você tem um investimento de você mudar a tua cultura, tá, de TI, ou seja, qualquer solução hoje no Sebrae, solução digital, ela tem que seguir uma arquitetura que foi desenhada para isso. Então, quem desenvolve, os estados desenvolvem, eles já desenvolvem assim. Então, para entrar na nuvem pública do Sebrae, tem que estar nessa arquitetura. O da nuvem privada, não. Como são sistemas de negócio, eu posso tratar legados como legados, porque eu não vou ter um grande pico de crescimento. Mas na nuvem pública, eu não tenho como precisar. A gente não tem como saber. Você veio a pandemia e arrebentou todo mundo. E a gente sobreviveu. A gente está atendendo, o volume de pessoas está crescendo e a gente está conseguindo atender. Então, isso prova que a arquitetura foi correta. Uma pergunta do Tasso. O TCU aprova a alocação de mão de obra? Foi o TCU que criou a alocação de mão de obra. Eles foram o primeiro a fazer uma licitação de alocação de mão de obra. A gente se baseou na licitação deles. Então, se vocês... alguém tiver interesse, pode me pedir que eu passo o edital do TCU que eles fizeram. Então, esse modelo foi criado pelo TCU. Qual é a relação dos Sebrae com os governos locais? Como o tema cidade inteligente está sendo tratado pelo Sebrae? Essa pergunta, basicamente, quem poderia responder seria a Cândida. Mas a gente tem incentivo e parcerias com estados. Por exemplo, agora a gente está numa parceria com o governo federal para desenvolver uma aplicação que a ideia nossa é colocar essa aplicação em todos os estados e municípios, como forma de agilizar a criação e a manutenção de empresas. O nosso mote é fazer que o empreendedorismo cresça no país, fazer com que as empresas cresçam. Então, eu tenho total interesse em ter parceria com os estados no objetivo de agilizar e de desburocratizar esse atendimento dessas empresas. Apenas uma empresa atende o Sebrae como um todo ou um consórcio de empresas? A gente tem diversos contratos. No contrato de alocação de mão de obra, a gente criou um modelo onde eu tenho uma ata de registro de preço que vale para os 27 Sebrais. Pelo meu regulamento de compras, isso me permite fazer isso. Ou seja, eu posso fazer uma ata interna que todos os Sebrais atingem. Então, cada Sebrae contrata essa empresa que ganhou a ata e a empresa fornece a mão de obra. No caso de nuvem, eu tenho um contrato com o fornecedor de nuvem, também faço via ata de registro de preço. Para cada
se um estado do Sebrae ele quiser subir uma aplicação específica dele para a nuvem, que só atenda o estado dele, ele pode aderir a essa ata. Ou ele pode subir, se for uma aplicação nacional, ele sobe na nuvem do nacional. A gente não tem problema de fazer consórcios de empresas, inclusive nas nossas licitações, a gente incentiva que tenha microempresas participando. Então, eu incentivo que sejam feitos consórcios para dar oportunidades para microempresas nesse modelo de negócio que a gente tem. Basicamente é isso. Eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui, né, que fizeram. Se alguém tiver mais uma, e se quiser alguma coisa mais técnica, eu tenho a Patrícia, que foi quem idealizou esse modelo de desenvolvimento. Tá? Isso veio basicamente da cabeça dela, os squads, essas coisas. E tem o Ricardo Medeiros, que foi o arquiteto que projetou essa arquitetura de soluções, tá? Essa trilha de soluções. Então, qualquer pergunta mais técnica, vocês podem direcionar para eles. Eles estão aqui como meus universitários. Perfeito. Mário, acho que depois vale assim, a pena, né, como a gente vai apresentar hoje, pela parte da tarde, né, o trabalho, né, do subgrupo de arquitetura, né, encabeçado, né, pelo nosso coordenador Romero. Acho que vale assim, depois essa palhinha, né, da equipe aí do Sebrae que trabalhou nesse modelo, né, com a do GTD, que assim, que eu vejo, né, primeiro, total convergência, tá, na visão estratégica e técnica, tanto do GTD quanto do Sebrae, está convergindo, né. Mas, assim, voltando aqui na questão, né, do modelo, né, de contratação, quando eu falei na questão da retenção do conhecimento, claro que, assim, vocês, né, vão, apesar de mudar, né, de um modelo, né, de contratação, né, se saiu da fábrica e foi para o modelo, né, de contratar mão de obra, né, sempre, assim, vão depender muito dessa relação contratual, tá? Eu aqui, desde 2016, assim, eu tenho um modelo não de contratação de mão de obra, mas acho que é um desafio, né, muito grande, né, para quem é governo, reter conhecimento, né? Tirando as pessoas, né, que são efetivas, né, funcionário público, mas, por exemplo, aqui desde 2016, como eu falei, a gente construiu aqui uma gerência, né, onde eu tenho um conjunto de cargos, né, são quase 15 cargos, né, para a área de TI, geralmente a gente contrata desenvolvedor, mas como eu não consigo trabalhar o regime de contratação CLT, tá? Eu tenho um valor fixo em cima do cargo, tá? Eu tenho uma dificuldade de reter conhecimento. Recentemente, agora eu perdi 2 grandes desenvolvedores, né, da minha equipe de governo digital, foram contratados por uma startup, né, e assim, agora essa agenda, né, digital, né, está surgindo muita startup sendo acelerada e fomentada, e fizeram uma proposta assim, recusável, né, para os meus desenvolvedores, né, $3.000, e com a alta do dólar, a garotada, né, vai mesmo, né, $3.000 convertindo aí, né, quase 20 mil salários, né? Falou, olha, né? Eu ganho, né? Um pouco menos da metade, aí, né, então não tem como não aceitar a proposta. Então, o desafio que eu vejo, na verdade, é essa questão, independente do modelo no que vai, é como de fato reter esse conhecimento, né, dentro da entidade, né? Seja aí no papel, né, do Sebrae, mas eu entendi, né, a proposta, acho que isso vai estar muito vinculado ao contrato, não às pessoas. Então, a empresa que ganhou a licitação, dependente, né, das pessoas que estão prestando serviço de mão de obra, ela, né, é obrigado a manter, né, esse conhecimento, né, técnico dentro do contrato, do objeto contratado pelo Sebrae. Né? É isso, Luciano, olha só, eu posso até te dar um exemplo, que foi a nossa migração da fábrica de software para esse modelo. Eu ainda estou nessa transição, eu não virei a chave totalmente, eu tenho sistemas ainda que são mantidos em fábrica de software, principalmente sistemas administrativos. Os de negócio eu já virei, esse eu não virei. A gente tem uma estrutura, basicamente, na nossa esteira de desenvolvimento, onde toda a documentação que é produzida, ela fica internamente do Sebrae. Então, a fábrica de software não detém, o conhecimento não está na área de fábrica, ele está dentro do Sebrae. A gente usa o JIT para fazer isso, para fazer esse controle de versionamento, de histórias. E aí o que acontece? Numa transição de pegar uma equipe que era de uma fábrica, de uma empresa que perdeu, onde eu não absorvi funcionários dela para o modelo novo, peguei gente nova, eu estou tendo sucesso nessa transição. Ou seja, é óbvio, não é igual eu ter um cara que mexeu no sistema a vida toda e deu um problema, ele vai lá, pega e resolve na hora. Mas eu tenho a documentação para que isso seja feito.
E isso é um outro foco muito importante, que você passa por esse modelo de transição. Se você não tiver isso, se você não exigir, eu quero mudar de fábrica de software para posto de trabalho, se você não exigir que as suas fábricas de software internalizem toda a documentação e todo o conhecimento dentro da tua estrutura organizacional, por intermédio de ferramentas como o JIT, como essas coisas, você vai ter uma senhora dor de cabeça. Por melhor que sejam os desenvolvedores aqui, eles vão ter que fazer engenharia reversa para entender. Então, isso é uma coisa que, quando você faz essa mudança de modelo, mas ela ocorre também quando você muda de fábrica. Ou seja, você fez uma licitação, ganhou a fábrica A e você não conseguiu absorver os colaboradores. Tá? Você tem que ter isso. Então, você tem que ter essa estrutura internalizada. Você tem que definir padrões, você tem que definir metodologias, e está isso muito bem solidificado e sedimentado. Porque isso é a base que vai te dar uma transição segura para qualquer modelo. Eu não estou dizendo que o modelo de alocação é o perfeito. Daqui a pouco se inventa um modelo mais eficiente disso aí. E aí eu vou ter que mudar, fazer a transição desse modelo para o outro. Então eu tenho que ter isso muito solidificado. Tá? Muito solidificado, porque senão eu vou ter que cair na engenharia reversa. E em alguns casos você vai ter que refazer aplicações. Em alguns casos, você vai ter que refazer aplicações. Até agora, eu não tive esse impacto, tá? De ter que, de repente, refazer uma aplicação. Mas não digo que eu esteja livre. O Sebrae tem aplicações que vêm de 10 anos atrás e que eu não tenho documentação. Então, eu torço para essa aplicação não dar problema e estou fazendo uma transição para arquitetura nova. E a ideia nossa é fazer o quê? É ter tudo nessa arquitetura Cloud Native. Tá? Todas as aplicações dessa arquitetura. Então, eu estou começando um refactoring de aplicações antigas, começo pelas mais antigas e vou soltar isso nessa arquitetura nova, que é o que vai me garantir a escalabilidade, enfim. Tá? E para a nuvem não é fácil. Tá? As pessoas vendem que a nuvem não é fácil. Tá? É um trabalho hercúleo, você tem que estar muito bem preparado. A gente apanhou muito. Tá? E aí está o Medeiros, que não me deixa mentir. Foram várias noites mal dormidas, vários fins de semana no sufoco, corrigindo a aplicação, porque é uma arquitetura totalmente diferente do que a gente está acostumado. E se você não for nela, se você não tiver maturidade, você se arrebenta. Então, uma das coisas que perguntam, volta e meia vem fornecedor de nuvem, por que o Sebrae não está em multi-cloud? Porque eu não tenho maturidade para estar em multi-cloud. Eu pretendo estar um dia, mas hoje eu não tenho maturidade. Hoje eu prefiro botar todo mundo num ambiente cloud, ter essas duas nuvens separadas e aí começar a aprender para entrar num ambiente multi-cloud. Tá? O foco da gente eu tenho que reduzir custos de infraestrutura para ter dinheiro para gastar com o meu cliente. Então, eu não posso gastar recursos de infraestrutura e deixar de dar curso de EAD para a pessoa, de dar uma consultoria para o pequeno empresário, de incentivar o pequeno empresário a crescer. Eu tenho que economizar aqui, racionalizar aqui o máximo possível, tá? Para poder focar no meu cliente final, que é o pequeno empresário, a pequena empresa. Perfeito, Mário. De fato, é isso mesmo. Esse desafio, né, que você falou que ainda está transitando, né? Eu tenho certeza que cada estado aqui tem uma experiência, também vive no dia a dia isso, né? De fato, essa transição, né, para o ambiente, né, em nuvem, você tem várias competências que você tem que desenvolver, tanto na camada de infraestrutura quanto na camada de desenvolvimento. Então, você trabalhar com várias siglas, várias tecnologias, né? Já trabalhar com o conceito, né, por padrão de containerização da aplicação, né? Enfim, então acho que o importante, né, de fato, é definir o padrão, né, ter de fato uma arquitetura aí, né, de software com premissa, né, de softwares novos a serem desenvolvidos já nascer em cima dessa arquitetura e, claro, ter um processo aí, né, em paralelo de refatorar as aplicações, né, que ainda estão ainda em arquitetura ainda antiga, né, tradicional, né. Bem, a gente já está chegando aqui já no nosso tempo, né, desse painel, tá? E novamente aqui agradeço, tá, o Mário pela apresentação. Como eu falei, vejo total convergência aqui na estratégia, né, que o Sebrae está desenvolvendo da transformação digital, né, tem total convergência com o GTD, né, e de fato
a gente está falando aqui, apesar do Sebrae ter um cliente que é o micro e pequeno empreendedor, né? O governo também tem esse cliente e também tem o cidadão. Então, todos nós aqui somos prestadores de serviço para a sociedade, né? Então, quanto mais essa transformação digital ela acontecer, mais a gente vai impactar a vida de pessoas, né? Isso é o GTD, né? E, novamente, né, ratifico o que eu falei, transformação digital é isso, né, pessoal? São pessoas aqui, de um lado, querendo transformar, e pessoas do lado de lá, né, querendo, né, consumir essa transformação. Finalizando aqui esse painel, né, agora a gente vai dar continuidade aqui na agenda de trabalho. Eu só queria fazer mais uma propaganda, tá? Eu queria pedir para todos vocês instalarem o app Sebrae, tá? Ele está nas lojas da Apple e na loja da Google, tá? Se você colocar lá Sebrae, é o primeiro que vai aparecer. Eu não sei se nós já liberamos a versão nova dele na loja, Patrícia, ou ele está na versão... Ainda não. Então, vocês esperem uma semana, acesse, porque ele está sensacional. Vale muito a pena vocês verem e incentivarem o uso desse aplicativo. Ele vai ser uma verdadeira revolução na prestação de serviços para pequenos empreendedores. Tá? E ele vai cada vez mais plugar serviços nele. Então, por favor, instalem, testem e deem o feedback para a gente. Bacana, muito bom, Mário. Vamos baixar. Eu vou já aproveitar e baixar aqui para experienciar também aí, né, o uso do aplicativo do Sebrae, né? E acho que na sua apresentação, né, só para concluir aqui minha fala e já passar a palavra para a colega, que vai começar essa apresentação, você colocou muito claro, né, quando apresentou a arquitetura, e também que a gente defende no GTD, a questão, né, do modelo de prestação de serviço omnichannel, né? Então, de fato, né, eu tenho vários canais de atendimento para a população, e eu sempre falo, né, que talvez a gente não precise eu brinco sempre com os colegas, de um governo 100% digital, porque a gente vai ter que ainda manter o atendimento presencial, porque a gente ainda tem um país ainda muito desigual na questão digital. Uma grande parte da população, principalmente pessoas de classe D e E, que apesar de ter o smartphone, mas querem consumir o serviço presencial. E agora a gente tem visto isso muito na pandemia, ainda que o governo tenha colocado o serviço digital, mas está começando a retomar alguns atendimentos presencial, a população sabendo que tem um atendimento digital, mas quer ir lá consumir. Então, é uma questão cultural que você tem que mudar, e cultura a gente não muda da noite para o dia, né? Então, não tem como, né, eu só dizer, agora tudo é digital, eu tenho que sim que manter o canal também presencial, mas, como eu sempre falo, a gente tem que ter um governo com plataforma omnichannel. Eu tenho que garantir a mesma experiência para o cidadão que o atendimento presencial, o atendimento pelo chatbot, pelo telefone, pelo portal, pelo aplicativo, pela rede social, enfim, independente do canal que eu entrego para ele, ele tem a mesma experiência, tá? É que seja a mesma experiência, que ele consiga consumir, né, com a mesma jornada, né, com qualidade, aquele serviço, tá? Então, novamente aqui, agradeço, tá? Mário, esse nome, tá? A Cândida também, né, que infelizmente não